Aleluia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de santidade. Espero que você e sua família estejam bem. É com enorme prazer estar aqui com vocês novamente nessa reunião pela manhã. Espero que, através da palavra, Deus possa tocar o seu coração e falar aquilo que Ele quer, não aquilo que nós queremos ouvir. Mas, primeiramente, gostaria de orarmos juntos, e convido você a fechar seus olhos e baixar sua cabeça para estarmos entrando nesse momento de oração. Oremos. Senhor Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sabemos que não somos merecedores da Tua misericórdia, mas mesmo assim o Senhor nos ama e continua investindo e dando oportunidade para nós. Te pedimos, Senhor, sabedoria, paciência, Pai, e que através desse culto o Senhor venha falar grandemente em nossos corações. E que nós estejamos com os ouvidos abertos para ouvir o Pai e com o coração quebrantado. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías 25, do verso 6 ao verso 10, sendo que o verso 10 só a primeira parte, que alguns dizem a parte A, que nos diz: aqui no Monte Sião, em Jerusalém, o Senhor Todo-Poderoso dará a todos os povos da terra um grande banquete, em que não faltará o vinho envelhecido, nem a carne mais gostosa. Será uma grande festa. Neste monte, ele vai arrancar o manto da tristeza e do choro que cobre todos os homens em toda a terra. Ele acabará para sempre com a morte. Assim, o soberano, o Senhor Todo-Poderoso, vai enxugar todas as lágrimas de todo o rosto. Ninguém mais vai zombar de sua terra e de seu povo. Foi o Senhor quem prometeu tudo isso. Naquele dia, todos vão dizer: este é o nosso Deus. Foi nele que nós confiamos, porque ele nos salvou. Este é o Senhor, e nós confiamos nele. Agora podemos nos alegrar de verdade, porque ele nos salvou. Porque o Senhor sempre protegerá o Monte Sião. Amém? Aleluia! Que prazer a gente poder estar mais uma vez ao redor da Palavra de Deus. E a nossa oração é que ela traga força, vigor, renovação, correção, A gente não consegue andar sozinho, Deus tem que estar corrigindo a nossa rota, tem que estar nos animando, nos fortalecendo. Quando Ele nos repreende é para justamente nos corrigir e justamente por nos amar.
a leitura de hoje, que foi feita, fica no meio de uma sessão do livro do profeta Isaías. Isaías, como diz o falecido reverendo Eugene Peterson, deve ser lido na perspectiva entre Moisés e entre João. Moisés, criado como rico príncipe do Egito, cercado de livros, ele está vivendo no exílio e ele é chamado como instrumento de Deus para a formação de um povo santo, de uma nação santa, mas já não está mais no palácio do rei do Egito. Ele está, sim, em Midian, no deserto. Ele não tem livro, ele não tem servo, ele não tem funcionário, ele não tem nada. Mas ele tem um encontro impactante com o Deus vivo, numa sarça ardente, que o envia a edificar, a criar uma nação santa. Ele tem a visão de um Deus santo, e esse Deus santo é aquele que vai usá-lo, é aquele que o chamou para formar esse povo santo, esse povo que não existe, essa nação que não existe. São descendentes, sim, de uma pessoa que se chama Israel, que se chama Jacó, mas são tribos e eles são chamados a formarem uma nação. Numa outra ponta, o que o Eugene Peterson lembra, está João do Apocalipse. Ele está também no exílio, ele está também num lugar de deserto, e ele tem a visão de Jesus flamejante, e a visão de Jesus é para que ele suporte, através da visão, através daquilo que ele relatará como profecia de Deus, ele sustente a fé desse povo que já existe, mas deve continuar sendo um povo santo no meio de um mundo ímpio, no meio de um mundo que o persegue, de um mundo que quer destruir esse povo, cuja maioria é contra esse povo, é contra o seu Senhor. No entanto, João é enviado para trazer uma palavra de sustentação, uma palavra de esperança, para esperança forte, robusta, como já disse, né? Uma esperança sólida, para que esse povo continue não apenas a ser santo, mas para que esse povo suporte todo aquele período e termine aquele período bem. Ninguém perca a sua fé. Isaías vem no século VII a.C. A tradição diz que ele é filho do irmão do rei Amazias, quer dizer, ele era não só de família nobre, né? O palácio aí, o paralelo com Moisés que habita o palácio, né? Mas Isaías, também como profeta de Deus, ele acaba sendo rejeitado pelos da sua época, acaba sendo perseguido pelos da sua época, a sua mensagem que vem da parte de Deus é rejeitada. O trecho que nós lemos fica justamente no meio do chamado Apocalipse de Isaías. Dr. Shedd, citando outras pessoas, fala que do capítulo 24 até o 27, eu convido você a fazer a leitura desse trecho todo, há uma mudança de tom. Os capítulos anteriores falam de juízo, sim, mas para terras, para cidades, para nações poderosas, né, nações próximas a Israel, mas quando chega no capítulo 24, a profecia da parte de Deus se abre para falar sobre a terra toda, né? Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. Quer dizer,
Ninguém vai poder se esconder atrás de poder econômico, riqueza, recurso financeiro. Né? A gente lembra que quando houveram catástrofes, pessoas se mudaram, né? Compraram passagem de avião, de navio, de trem, fugiram de suas terras, deixaram suas propriedades e escaparam. Aqui não haverá escape. A Bíblia está dizendo que o que vai acontecer ao sacerdote acontece ao povo também. Ninguém vai ter escapatória. O que sucede ao servo, sucede ao seu senhor. O que sucede ao empregado, sucede ao patrão. O que sucede ao rico, sucede ao pobre. O que sucede à serva, à escrava, sucede à sua dona. O que empresta também acontece ao que toma emprestado. Né? É um juízo que vem para toda a terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Esse juízo de Deus geral sobre toda a terra vai vir por causa das transgressões morais. O problema está na questão moral. Os moradores transgridem as leis, violam os estatutos, quebram a aliança de Deus. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela, e aqui é genérico, tá vendo? Nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. E chega mais a dizer, né? Nos versículos para frente, diz assim: a terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. É uma catástrofe que atingirá o planeta todo, mas não só isso. Versículo 21 diz: naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. E versículo 23, a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Quer dizer, é um evento cataclísmico cósmico, o grande dia do juízo. E se você perceber aí nesse pequeno trecho, você vai ver que a expressão naquele dia se repete no versículo 21 do capítulo 24, no versículo 9 do 25, no versículo 1 do capítulo 26, no capítulo 1 do capítulo 27, no capítulo 2, no mesmo capítulo 27, versículo 2, 12 e 13, vai falar naquele dia. E essa expressão naquele dia está se referindo ao dia do julgamento, ao dia do juízo, ao dia da manifestação, ou, se você preferir, ao dia da visitação de Deus. Realmente será um dia de grande clamor. O resumo que se faz desses dias, no versículo 17 do capítulo 24, é terror, cova e laço. Serão dias terríveis, serão dias difíceis. Bom, os dias no tempo de Moisés foram difíceis no deserto. 40 anos de deserto. Havia maná, a rocha que os acompanhava era Cristo, mas não foram dias fáceis, foram dias de deserto. No tempo de João, do Apocalipse, foram dias de perseguição. Historicamente, a gente fala por alto de as 10 grandes perseguições da igreja, que a igreja cristã sofreu. Foram séculos de perseguição. Não foi um tempo fácil. Mas é muito interessante o trecho que a gente vai meditar justamente hoje. Se o clima, o ambiente geral desse pequeno apocalipse, né? Se a gente pode chamar assim, né? Dessa revelação sobre o fim dos tempos em Isaías tem como tom geral terror, cova e laço,
né, que estão aí resumindo o teor geral em 17 do capítulo 24, nós temos outras passagens que contrastam frontalmente com essa atitude. O versículo 14 do capítulo 24 vai dizer assim: eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor. Versículo 1 do capítulo 25 vai dizer: ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus propósitos planejados desde antigamente, fiéis e verdadeiros. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus. O capítulo 26, versículo 1 diz: naquele dia se entoará este cântico. E no capítulo 27, versículo 2, vem uma ordem de Deus. Naquele dia dirá o Senhor: cantai. Então é um contraste. No meio de tanto abalo, de tanta instabilidade, de tanta destruição, de chegar o fim de todos os tempos, há um contraste de gente que está cantando. E quem é esse pessoal que está cantando? É aquela torcida de quanto pior, melhor? Não, não é. Não é. A Escritura está dizendo, assim como nós lemos: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Este povo que está cantando está percebendo que no meio de todo este, entre aspas aí, né, deserto, de todo esta situação, né, que rememora tanto João como Moisés no exílio, né, em condições difíceis, em condições áridas, em condições desérticas, esse povo está reconhecendo que perto está, então, o dia em que Deus vai trazer ao fim o cumprimento pleno de todas as suas promessas. Então, como já foi lido, eu vou ler de novo, né? O Senhor dos exércitos dará neste monte, no monte de Sião. Sião era um monte que ficava antes, né? Um pouquinho antes. O nome Sião pode referir-se a uma rocha, né? Um lugar desnudo, uma rocha de defesa. E Sião se tornava isso mesmo, um anteparo para a cidade, né? Para onde está o templo, e se tornava um lugar de defesa, né? Então o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos, né? Então não é para alguns, é para todos os povos. O convite de Deus é para que todos se salvem. A salvação é para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A Bíblia diz que não há mais judeu e não há mais gentil. Não existe mais bárbaro, não existe mais grego, né? Quer dizer, todas as pessoas, através de Cristo Jesus, são bem-vindas. Bem-vindas aonde? O Senhor dará a todos os povos um banquete. Será o banquete da sua coroação, ou o banquete do casamento, como é ilustrado, né? Quando fala que Jesus é o noivo e a sua igreja é a noiva. Todos são convidados. Todos somos convidados a fazermos parte da noiva. E é justamente essa noiva que está padecendo essa perseguição daqueles que são maus, daqueles que odeiam a Deus, daqueles que odeiam o seu evangelho, daqueles que odeiam o seu Cristo e daqueles que acabam por isso mesmo odiando aqueles que o amam. Mas a Bíblia diz que destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Os comentaristas dizem que esse véu
é o véu de luto, né? As pessoas vivem uma vida de luto, uma vida inteira às vezes. A vida delas tem o tom do luto. É só tristeza, é só ansiedade, é só depressão. Gente, quando a gente está falando nesse contexto aqui, né? De deserto, de perseguição, de destruição, de perder tudo, realmente essa escritura está sendo dirigida a pessoas que vivem nessa situação, né? Pessoas em situação de lamento. E o que está dizendo é que Deus vai tirar de sobre toda a terra, né? Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Esse véu também é o véu da impiedade, da maldade, da iniquidade, da ruindade no coração. A cura vem através de Deus e através do seu Cristo, né? É por isso que essa oferta é feita para todos os povos. Se todos pecaram e carecem da glória de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se todos carecem da glória de Deus, todos podem mudar a sua veste de luto em veste de alegria. Todos podem mudar a sua veste de iniquidade, de ruindade, de rebeldia e rebelião contra Deus, de desejar a morte dos seus irmãos, a destruição, o mal para os seus irmãos, por um coração transformado, de acordo com o modelo da imagem do Deus amoroso, bondoso e justo que ele mesmo é. E a Bíblia diz, né? Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os povos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Opróbrio é uma palavra que a gente não usa muito hoje, né? Mas significa a culpa, significa a acusação, significa a vergonha, o vexame, o escárnio, o descrédito. Deus tirará de sobre toda a terra a vergonha e a acusação do povo. Nós temos sim do que sermos acusados. Ai de nós se não fora a graça de Deus, haveriam milhares, incontáveis acusações sobre nós e nós não poderíamos refutá-las. Mas o sangue do Cordeiro nos cobriu e nos libertou e nos inocentou de todas elas, porque ele morreu a nossa morte. Aí então vem isso, né, que o Novo Testamento também Paulo vai publicar, e isso é um dos pontos altos do Novo Testamento e é um dos pontos altos do Antigo Testamento. Tragará a morte para sempre. E esse para sempre, na raiz hebraica, também lembra da palavra tragará a morte na vitória. Como pode-se dizer, abolirá a morte para sempre. Ou como o próprio Dr. Shedd diz, né? Uma das traduções hebraicas possíveis é que a morte será absorvida pela vida eterna. Não é algo maravilhoso? E isto é motivo de festa para quem? Eis que este é o nosso Deus. Viu? No capítulo 25, versículo 1, Isaías diz, tu és o meu Deus. Mas aqui no versículo 9 já mudou. Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. A impressão forte que a gente tem nesses trechos é de que o que destoa do ambiente geral de destruição, de calamidade, é justamente essa nota de grande esperança. É grande por quê? Porque essa esperança está baseada num Deus que é grande. Num Deus que falou e que cumpre a sua palavra até o fim. É o que ele comemora aqui, não é?
que os teus conselhos antigos, ou seja, os teus propósitos planejados desde antigamente, serão executados. Por quê? Porque são fiéis e são verdadeiros, são verdade. É bonito porque no hebraico, quando fala de conselho verdadeiro, fala de conselho amém. É o conselho verdadeiro, amém, né? Então, esse destoa por quê? Porque no meio de toda essa desgraça, no meio de grandes trevas, e estão ocorrendo trevas, existe um povo que crê. Esse é um povo que tem nutrido da parte de Deus, vem essa nutrição, tem sido alimentado, fortalecido, robustecido por Deus na sua esperança. Olha, esperança nesse contexto bíblico é algo fantástico. Por quê? No capítulo 26 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente. Esse trecho a gente canta, né? Tu conservarás em paz, tu conservarás em paz, tu conservarás em paz a mente firmemente. Quando fala perfeita paz no hebraico, fala de shalom, shalom. A palavra paz é repetida 2 vezes. Se a gente fosse ler literalmente, tu, Senhor, conservarás em paz, paz, aquele cujo propósito. É que, na verdade, está enfatizando, é paz sobre paz. É um superlativo. Por isso que traduz em perfeita paz, ou paz continuada. Aquele cujo propósito, cuja inclinação. Então, propósito tem alguma coisa a ver com essa constância, né? A sua inclinação é firme nele. Ou propósito também tem a ver com caráter. O seu caráter é firme nele. A pessoa que confia em Deus vai refletir na sua inclinação. Não vai ficar assim, uma hora vai para a esquerda, uma hora vai para a direita. Uma hora acha que Deus disse assim, e na outra hora acha que Deus não falou mais. Uma hora diz que Deus falou, e na outra hora desmancha o que acabou de dizer. Não. A Escritura está dizendo que o propósito deve ser firme. Por quê? Porque o caráter também é firme. Não é uma pessoa volúvel. Não é uma pessoa que se seduz pelas vantagens ou pelas coisas passageiras, mas é uma pessoa de caráter que está sendo formado, que está sendo firmado, que está sendo moldado de acordo com o caráter de Deus. Então, essa pessoa vai no meio de todo esse turbilhão da parte de Deus, como diz, tu, Senhor, conservarás em perfeita, constante paz aquele cujo propósito é firme. Tem um trecho um pouco mais adiante que todo mundo usa, mas eu sempre fico com uma interrogação, pontinho de interrogação lá, né? Não sabes, capítulo já fora do Apocalipse de Isaías, né? Capítulo 40, versículo 28. Não sabes
Não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode discernir, esquadrinhar, sondar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu, sinceramente, quem me conhece de perto já me perguntou várias vezes ao longo desses meus poucos 58 anos de idade, né? Mas muita gente fala assim, você está cansado hoje? E de vez em quando eu falo assim, hoje não. Porque sabe que eu muitas vezes vou responder sim, eu estou cansado. O que a Bíblia diz aqui faz forte ao cansado. A Escritura não está negando a realidade de que nós nos cansamos. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, a Bíblia está admitindo o fato de que tem uma hora que a gente fica esgotado. De que não sobra nenhum vigor na gente. Mas o que a Escritura está dizendo é que Deus faz forte ao que está cansado. Deus muda, como se a palavra no hebraico para essa mudança aqui, de renovar, é como a troca de roupa. Você já ficou cansado de trabalhar o dia inteiro, seja lá no que está fazendo, com aquele calor, você está suado, né? Eu, por exemplo, tenho que usar uma camiseta por baixo da camisa, né? Então chega uma hora do dia que a gente tem que tomar um banho, tirar o suor, lavar, né, o cabelo, trocar de roupa. Parece que a gente tem um refrigério, né? Não é só no corpo, parece que afeta até o nosso emocional, o nosso ânimo, né? Deus está dizendo que Ele renova, como quem troca de roupa, né? Ele tira o cansaço da gente e Ele renova o vigor. Agora veja bem, quando a Escritura diz que a gente fica cansado, mas Ele renova, o que a Escritura está dizendo é: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, a força daquelas pessoas que estão cantando nos capítulos de 24 até 27 está em esperar em Deus. E nesses dias que nós estamos vivendo, eu e você precisamos aprender a esperar. O que é esperar? O que é aguardar no Senhor? É ter esperança. Esperança de que o Deus que falou a sua palavra, dizendo que Ele nos remiu, que Ele nos recebeu, que nós de inimigos fomos reconciliados com Ele, de que agora somos dele, de que somos como a menina dos seus olhos, de que estamos na palma da sua mão, de que Ele sabe o nosso nome, de que nos chamou pelo nome. A nossa esperança deve ser, como diz, olha, o dicionário do hebraico fala assim, eu vou ler um pouquinho. Significa esperar ou procurar com grande expectativa. Esperar com firmeza é uma grande expressão de fé. Significa suportar pacientemente com uma esperança confiante de que Deus agirá decisivamente em favor da salvação do seu povo. Significa esperar nele, conhecer a Deus, confiar nele, continuar confiando mesmo que tudo em volta seja escuridão, mesmo que haja muita destruição, mesmo que a terra se abale, mesmo que o sol não dê mais a sua luz e a lua escureça, nós continuamos confiando no caráter de Deus, na sua palavra, na sua pessoa. E nós confiamos, como diz a exultação que eles manifestam aqui, né, no capítulo 25, de que tens feito maravilhas
e tem executado os teus propósitos planejados desde antigamente. O que Deus prometeu, Ele cumprirá. E quando chegar o tempo do fim, e não sei se eu e você estaremos vivos até lá, ou se Deus nos chamará antes disso, no tempo do fim, quando as coisas realmente ficarem do jeito como João descreveu, do jeito como Jesus descreveu lá no sermão profético em Mateus 24, como Isaías descreve aqui nesses capítulos, nossa confiança estará nele e nós nos alegraremos, porque está perto o tempo do fim. E o fim trará a justiça, trará o que diz? O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa. Destruirá a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. É assim que há de ser. E que você e eu, nesta manhã, possamos ter a tua e a minha fé, a tua e a minha esperança, a tua e a minha confiança renovados, porque é Deus quando nos visita, é Deus quando desce até nós, que renova e nos fortalece e nos revigora. Ele dá força ao cansado, ele revigora aquele que está para morrer. Se você tem se sentido assim, confie nele, clame ao seu nome, receba dele aquilo que você precisa e peça a ele, porque ele a ninguém lança em rosto, ele a ninguém envergonha, mas ele dá liberalmente. Receba da parte dele esse vigor, essa esperança, receba essa força, receba vida, porque ele é a própria vida e como ele prometeu, ele a dá em abundância. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.